sentido, assim, uma coisa que eu trabalhei já bastante com astronomia, principalmente, é trazer esse encantamento também para as crianças, né? Então, quando eu tenho 3 filhos, né, que já tem mais de 20 anos, por exemplo, o menor tem 19, a maior tem 26, e quando a maior estava no sexta série, tem a parte de astronomia, né? Isso no currículo geral, não só Waldorf, né, como ensino fundamental. E na prática, infelizmente, né, a formação dos professores é muito fraca em relação à astronomia e fica uma coisa totalmente intelectual, né? E na escola Waldorf, a ideia é desenvolver um conhecimento mais vivo. Então, esse é o desafio, porque os professores não têm esse conhecimento. E aí, na época, eu me dispus a colaborar com o professor e a gente começou a fazer. Qual que é o objetivo? É observar. Não tem que ficar explicando nessa idade, né? A criança está com 11, 12 anos, né? É simplesmente observar e observar em diferentes épocas do ano, né? Então, se você observar o céu agora, nessa época, você vai ver agora, por exemplo, Escorpião domina a principal constelação do inverno, né? E lá, por exemplo, as Três Marias não só está visível de madrugada. No verão, o contrário, né? Muda. Então, assim, tem essas vivências do que vai mudando e também depois eu também bolei umas observações de sombra, né? Um local na escola que tem uma arte que chama Gnomon, que é uma arte para você observar a sombra. Toda semana a professora leva lá e mexe qual o tamanho da sombra. Bom, só fazer isso. Observar a sombra durante o ano inteiro, a sombra de uma arte, ao meio-dia, que é considerado o relógio de sol mais antigo, o relógio indígena, né? Observar quando o sol e as estações do ano. No dia próximo ao equinócio, ao solstício, ir lá com as crianças e observar o sol nascendo e marcar isso, comparar, né? Então, assim, são exercícios bem simples, e não é só para criança, na verdade, é bom que todo mundo fizesse isso, né? Porque essa percepção pouca gente tem. Mas perceber esses movimentos, né? E não interessa para essa idade ficar, é heliocentrismo, geocentrismo, não é essa questão agora, né? Agora é observar, ter a percepção. Quando a criança estiver no ensino médio, aí vai entender esses processos, né? E você vê hoje que, infelizmente, livros didáticos, nem existe livro didático para ensino fundamental, é tudo muito intelectualizado demais, quer explicar tudo, né? Vai muito para as coisas de galáxia, buraco negro, que está muito longe, distante da realidade, né? Isso é mais para o ensino médio, para frente, né? Mas, infelizmente, tem uma tendência da educação intelectualizar tudo muito cedo, né? E a pedagogia Waldorf tem essa base de ir mais lento nesse processo intelectual e dar tempo ao tempo, né? Observar, ver como que foi a história do processo, como que começou até chegar na ciência mais avançada, né? E a ideia dessas observações, a gente vê na prática que é muito legal fazer isso com as crianças, né? Que as crianças estão muito abertas, né? E isso vai sendo uma semente aí, né, para algumas, quem sabe no futuro posso dedicar a esse tema, né, se interessar mais, né. E aí eu comecei isso com minha filha no sexto ano, faz sei lá quantos anos atrás, depois eu já fiquei mais, aí sempre, todo ano, todos os professores pediam para fazer, ajudar. Depois também outras escolas Waldorf que vinham aqui em Botucatu fazer tanto a parte de astronomia como mineralogia, então foram muitas escolas que vieram. E o objetivo era muito simples, era observar. E algumas atividades assim, didáticas,